Queridos, vamos abrir as Escrituras Sagradas, na primeira carta, ou primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Nós vamos falar de corações fortes para tempos difíceis nessa manhã. 1 Pedro, capítulo de número 4, a partir do versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Senhor, nos abençoe nesse momento de exposição das Escrituras e que o Teu Espírito fale poderosamente aos nossos corações. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero introduzir esse sermão lendo Mateus, capítulo de número 5, versículo 11 e 12, diz assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós, perseguirão vocês também. Queridos irmãos, tudo que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento. E tudo aquilo que Jesus falou se cumpre nos nossos dias, assim como se cumpriu nos tempos da igreja primitiva. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que as palavras de Deus, as palavras dos profetas, as palavras de Cristo, elas não ficam à deriva no tempo. Muito pelo contrário, as palavras do nosso Senhor, elas se cumprem num futuro mais próximo ou num futuro um tanto quanto mais distante, dependendo do referencial que a gente toma. A gente está diante de um texto em que o apóstolo Pedro fala aos corações daqueles que tiveram que fugir por conta da perseguição religiosa. E é interessante que nessa carta nós temos um impasse com relação à data que foi escrita. Nós temos ali alguns autores que datam mais ou menos do ano 60 até o ano 68. Você vê um espaçamento muito grande entre datas, mas eu quero atentar o seu coração para o que estava acontecendo nesse período. Esse período o imperador Nero, desde 34, ele estava governando todo o império de Roma, todo o império, portanto, do mundo. E isso chegou muito forte nos cristãos, porque ele tinha certa dificuldade com os cristãos. Para vocês terem uma ideia, Nero foi aquele que acusou um vilarejo cristão de colocar fogo em outros vilarejos que não eram habitados por cristãos. Nero também foi responsável por uma grande matança, colocando cristãos em cruzes e ateando fogo, já que eles eram cristãos, então eles tinham que padecer igualmente ou pior do que Cristo. E enquanto ele colocava fogo em todos os cristãos, ele tinha certo regozijo, passeava em sua carruagem vendo aquele espetáculo, ou então ele estava no seu palácio, da onde ele contemplava as chamas.
Queridos irmãos, isso vem sendo tratado pelo apóstolo Pedro aqui na sua primeira carta, muito evidente, porque o capítulo 1, versículo 1 vai dizer que Pedro está escrevendo aos que estão dispersos, ou seja, aqueles que foram foragidos por conta da perseguição religiosa que estava acontecendo naquele tempo. E se a gente pegar o capítulo de número 5, versículo de número 9, vai dizer que perseguições como essas estão sendo vivenciadas em toda irmandade espalhada na terra, ou seja, não era uma exclusividade daqueles que tinham fugido do imperador romano, mas sim porque o mundo odeia o cristianismo. O mundo odeia o cristianismo, por quê? Porque o mundo jaz no maligno, perece no maligno. O mundo está cada vez mais próximo da sua ruína por conta do maligno. E aí Pedro vem trazer palavras que alerte aos irmãos ali que estavam dispersos, mas também palavras que encorajam esses irmãos a viverem uma vida de mais fé na presença de Deus, entendendo que sofrimento é uma parte da existência humana por conta do pecado e principalmente nós que somos cristãos. Chegando ao nosso texto, queridos irmãos, eu quero destacar algumas coisas aqui que você compreenda na íntegra aquilo que Pedro está tentando atingir aos irmãos que são alvo dessas palavras. Olha só o que ele fala, versículo 12, você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhem comigo, diz assim: amados, não estranheis, não fiquem com medo, não achem que existe alguma coisa extraordinária. Ele trata que o fogo ardente, aqui não é um fogo propriamente dito, mas pode ser uma alusão a toda a crueldade do imperador Nero, pode ser, isso estava muito presente no coração e na mente daqueles cristãos. Ele fala assim, não fiquem apavorados com isso, porque tudo isso vem tentando provar o coração de vocês, tudo tem um propósito de provar o coração de vocês. Queridos irmãos, eu quero que vocês olhem essa palavra, não estranheis. Paulo está falando diretamente para o coração daqueles irmãos. Um coração que estava temeroso. Pedro, né? Pedro está escrevendo para um coração temeroso. Ele está dizendo, olha, tratem do coração de vocês, para que o coração de vocês não seja tomado por pavor, não seja tomado por medo, porque coisas assim têm acontecido e acontecerão. Quando a gente se propõe a viver uma vida piedosa diante de Cristo, as perseguições vêm, porque nós andamos na contramão do sistema do mundo. E se um crente não vive na contramão do sistema do mundo, então a gente precisa rever o nosso cristianismo. Se a nossa presença com os nossos valores, ele não incomoda os pecados mundanos, então a gente precisa fazer uma análise desse cristianismo que nós estamos vivendo. Mas ele continua, ele fala, pelo contrário, olha só como é o paradoxo cristão, né? Vocês deveriam ficar com medo, mas não fiquem com medo, pelo contrário, fiquem alegres, não fiquem entristecidos, fiquem alegres, porque vocês estão sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O que é ser coparticipante? Ser coparticipante é participar de maneira direta e indiretamente, mesmo que isso seja anacrônico, ou seja fora de tempo. Cristo sofreu em um tempo e agora os cristãos aqui na carta estão vivendo em outro tempo. Mas se eu quero trazer isso para uma realidade dos nossos tempos, nós vamos também dizer que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, embora nós, às vezes, deixamos os nossos corações tão distantes dessa presença benéfica, graciosa de Deus. Mas, queridos irmãos, olhem que Cristo morreu, padeceu, sofreu, enfim, ressuscitou, sim, e também participaremos disso, né, assim como está escrito. Mas se Cristo não tivesse morrido, talvez não estaríamos sofrendo perseguições.
Reparem que o sofrimento de Cristo norteou a nossa vida, trouxe perseguição. Mas a grande notícia do Evangelho é que assim como nós vamos participar dos sofrimentos de carregar o estandarte do Evangelho, nós também vamos participar da glória que há de ser revelada a cada um de nós. E para corroborar com essas palavras do apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado à glória que há de ser revelada. Repararam o que Pedro está querendo dizer? Não fiquem desanimados. Pelo contrário, fiquem alegres. Versículo 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Aqui eu acho que Pedro teve aquele flashback. Você já teve aquela memória que você fala, puxa, aconteceu isso, eu escutei essas palavras, né, que te remete àquele passado, talvez um tanto quanto longe, mas talvez um tanto quanto perto. Mas Pedro aqui está relembrando esse sermão de Jesus em Mateus 5. Ele está falando, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo e disserem todo mal contra vós. Aqui Pedro usa a mesma palavra, Macários. Sejam benditos, sejam felizes, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Qual é esse Espírito da glória de Deus? É o Espírito Santo do Senhor, porque esse Espírito, embora nós estejamos vivendo tempos de perseguição, ele também é o Deus Consolador, aquele que consola, aquele que nos encoraja a manter os valores cristãos ardentes, vivos em nosso coração. E repare que logo depois dessa sentença, queridos irmãos, ele já mostra que esse consolo ele vem imediato, e o apóstolo Pedro fala assim, versículo 15, permaneça com a sua Bíblia aberta, não sofra. Mais um tratamento no coração. Mas agora não é um coração que é um coração colocado nas coisas mundanas. Um coração que é tratado pelo Espírito de Deus. Ele está falando, vocês são tratados pelo Espírito de Deus. E se vocês são tratados pelo Espírito de Deus, então larguem mão de sofrer. Ah, pastor, mas eu não consigo isso. Acredite, gente. Tem muito sofrimento que a gente pega para nós. Estou falando mentira ou a verdade? Tem sofrimento que é inerente à nossa existência, mas tem muita coisa que a gente coloca em cima dos nossos ombros e a gente começa a carregar e começa a caminhar e de repente alguém chega e fala assim, ei, mas por que você está carregando esse fardo? Ah, mas esse fardo já me acompanha há muito tempo, mas não é melhor deixar esse fardo e caminhar mais leve? Aí a pessoa fala assim, uai, mas isso é possível? E de repente a pessoa consegue. Quantas pessoas relatam que já viveram uma situação, por exemplo, uma situação de vício? Quanto tempo eu carrego esses vícios comigo? Não é possível eu viver com essa vida, com esse vício, a vida sem esse vício. Mas de repente a pessoa é tratada, a pessoa é cuidada por Deus, e aí ela percebe que aquilo não faz diferença na vida dela. Queridos irmãos, quanto cristão está sofrendo sem ter a oportunidade de fazer uma análise da sua existência, e fazendo uma análise da sua existência, largar um pouco o sofrimento. Sofrimentos que nós trazemos para nós. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso justamente porque aqui é um imperativo que o apóstolo Pedro apresenta. Não sofra. É uma ordem. Não sofra. Nenhum de vós. Porque eles começaram a fugir e falaram assim, gente, a gente está fazendo coisa errada, porque a gente está fugindo das autoridades. Então, será que a gente é um assassino? Será que a gente é ladrão? Será que a gente é malfeitor? Será que a gente é intrometido demais? Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Essa é a realidade de um ser humano. Pressões externas, mas ao mesmo tempo a nossa mente pressionando o tempo todo, fazendo com que a gente sinta uma coisa que não é verdade.
rótulos que a sociedade coloca sobre nós. Isso não é uma verdade. Mas reparem, queridos irmãos, que Pedro não exclui o sofrimento. Ele fala, no entanto, vocês não sofram. No entanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Então tenha vergonha. E aí a gente relembra das palavras do apóstolo Paulo também. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque eu sei que ele é poder para salvar. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Queridos irmãos, o que Pedro está tentando fazer é um contrabalanceio. Eu tenho certeza que você já usou essa técnica. É o pró e o contra. Já fez essa listinha? Vamos fazer um pró e o contra aqui, de uma situação. Você começa a anotar, isso aqui é contra, mas aí você fala, não, isso aqui é pró. Até chegar a um ponto de equilíbrio que, na verdade, no Evangelho não vai existir. Porque não existe ponto de equilíbrio no Evangelho. Porque se a gente olhar somente para os sofrimentos desse tempo presente, a gente vai de fato viver uma vida miserável. Mas se a gente colocar do outro lado apenas uma palavra, graça, não tem um meio termo, não tem aqui um consentimento, um contrabalanceio. Sempre a graça é superabundante sobre a nossa vida. Sempre, sempre, sempre. Mas eu carrego um fardo muito pesado da minha família há anos, mas a graça de Deus, ela é maior do que tudo isso. Pastor, mas eu sofro um problema financeiro que está acabando com a minha mente, mas a graça de Deus é muito maior do que isso. Pastor, eu estou indigno nessa sociedade, mas a graça de Deus pode te tornar digno. Reparem que Pedro está fazendo uma espécie aqui de malabarismo, tentando equilibrar as coisas, mas na verdade o intuito é mostrar que sempre, sempre, sempre a graça ela vai nortear a nossa vida para caminhos mais excelentes. Continuando, queridos, o apóstolo Pedro agora apresenta uma razão. Por que a gente deve sofrer e glorificar com esse nome? Porque é muito melhor a gente saber que vem sofrimento e saber que tem refúgio do que não sofrer e não saber que tem refúgio. Imagine você que uma guerra se estoure nesse momento e você tem a percepção de que você pode ir para algum lugar da nossa cidade, aonde ali não pode atingir nenhum míssil, nenhuma bala, nenhum atentado pode acontecer, tipo uma embaixada. E você tem acesso a essa embaixada. Você sofre, porque está vendo gente sofrer, você está vendo os problemas, mas ao mesmo tempo você fala, eu tenho segurança, porque eu posso me esconder nesse lugar, eu posso me abrigar nesse lugar. E aqui, o apóstolo Pedro está dizendo isso, porque o juízo é chegado. É interessante a palavra juízo aqui, porque parece que é um julgamento, e é um julgamento. O cristão está sendo julgado, mas por qual lei? Pela lei dos homens. E se ele é julgado pela lei dos homens, então ele vai ser sempre condenado. Sabe por quê? Porque o homem inclina com o seu coração para o mal, e a gente tem valores. E a gente chora com os que choram. E a gente se alegra com os que se alegram. Então, se a gente faz o contrário do que o mundo rege, então a gente é julgado e é condenado. Porque o juízo vem, e ele chega primeiro para os cristãos, ele chega pela casa de Deus. E se primeiro vem por vós, ou por nós, imagine quando chegará o juízo sobre aqueles que não têm um refúgio. Lembrou do exemplo que eu dei da embaixada? Se você tem uma questão no seu coração de que de fato você pode se refugiar em alguém, imagine aquele que não conhece a Cristo. Se é difícil com Cristo,
viver nesse mundo, imagine se você não tiver a cruz bendita para olhar e falar: tudo isso que estou vivendo cessará um dia. Queridos irmãos, nós precisamos trazer isso ao nosso coração. E o apóstolo Pedro está dizendo, qual é o fim? Ele está falando assim, vocês estão sofrendo, mas vocês não vão ter um fim. Vocês são eternos. Mas qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Porque se nós obedecemos o Evangelho de Deus, nós cremos que Ele é o nosso Salvador. E se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, logo nós temos a vida eterna, nós temos a salvação, então nós temos esperança no nosso coração. Mas repare que ele está falando de homens que não obedecem o Evangelho de Deus. E esses homens, eles têm um fim, e esse fim é um fim desastroso. Choro, ranger de dente, tristeza. Versículo 18 diz, e se é com dificuldade que o justo é salvo? Pastor, então aqui aponta muito para as obras? Não. Está falando que se é com dificuldade que o justo vai sendo evidenciado na sua salvação pela dificuldade, se é com dificuldade que a salvação é percebida pelos outros no justo, onde vai comparecer, e aqui a ideia de comparecer é do tribunal mesmo. Onde vai, qual tribunal, qual é a métrica que o ímpio, sim, o pecador, ele vai estar. Finalizando, queridos irmãos, Pedro traz uma palavra conclusiva, por isso, portanto, start. Também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. O que ele está falando? Os que, de fato, vivem um cristianismo, eles vão sofrer. E se eles estão sofrendo, eles estão cumprindo a vontade de Deus. E assim, eles estão colocando uma chancela na sua salvação. Uma validação na sua salvação. Mas encomendam a sua alma a quem? A chancela ela é entregue a quem? Ao fiel Criador. Criador com letra maiúscula, apontando para o Deus Pai. Na prática do bem. A prática é uma evidência da salvação. As boas obras, são evidências da salvação. Por isso, nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos pela graça. Por isso, nós entendemos que se somos crentes em Cristo Jesus, as boas obras acompanham. São parte da nossa vida. Queridos irmãos, chegando ao fim desse sermão, algumas perguntas para desafiar o nosso coração. Por exemplo, como está a sua consciência ou o seu coração nesses tempos de perseguição? Nós não temos cristãos sendo queimados nas avenidas ainda. Mas nós temos crentes sendo cancelados por mídias sociais, por grupos de pessoas. Nós estávamos fazendo evangelismo essa semana com o Ministério Amor Sem Reservas e estávamos abordando pessoas de vulneráveis sociais, né? Com social. Muito obrigado. Por isso que é bom ter uma igreja atenta, né? Vulnerabilidade social. Muitos carros olhavam para a gente, alguns davam um sinal de positivo, ficavam satisfeitos de ver a gente pregando o Evangelho. Mas teve um carro que chamou a nossa atenção. Né, Igor? Estavam zombando da gente, estavam rindo. O mundo já quer cancelar a gente.
Mas o mundo não quer só cancelar a gente. O mundo quer cancelar a verdade que nós carregamos. Porque a verdade que nós carregamos, ela transforma o mais vil pecador. A verdade que nós carregamos transforma aquele que é um moribundo espiritualmente em alguém ativo no reino de Deus. O evangelho que nós levamos não só transforma a vida de pessoas que são da alta patente, transforma a vida de pessoas que são desprezadas na sociedade, transforma a vida de doutores, transforma a vida de pobres e ricos. O evangelho que carregamos é o evangelho de Cristo, e Cristo liberta a gente de todos os nossos pecados. Outra coisa, você tem vergonha de ser cristão? Reveja isso. Porque muita gente não tem vergonha de escutar músicas indecentes. Muitas pessoas não têm vergonha de passar com som alto, independente se tem idoso escutando aquele som, com músicas extremamente indecorosas. A gente está vivendo numa sociedade onde MCs, funkeiras, digamos assim, enquanto oram, agradecendo a Deus ali no palco, a turma que está seguindo aquela pessoa está falando palavras de baixo calão. E essas são as nossas crianças, tá? São as nossas crianças. O mundo não tem vergonha de praticar os mais horrendos pecados. Por que que nós teríamos vergonha de anunciar aquilo que transforma a vida do ser humano? Terceira coisa, você sofre com problemas que você carrega. Você sofre achando que você está fazendo coisas erradas. Você traz para si problemas que às vezes não deveria trazer, pensamentos sobre a sua vida cristã que você não deveria ter. Mude isso, porque você não é um assassino, você não é um transgressor da lei. Não da lei de Deus. Podemos até ser dessa lei maldita dos homens, que já estão armando para que as nossas escolas não mencionem nenhum tipo de expressão religiosa como vai com Deus, Deus te abençoe. Vimos isso no interior de São Paulo. Mas a última questão que eu quero trazer, será que você tem a consciência que você tem um refúgio aonde se esconder? Porque se isso é pesado para nós, esse momento, e olha que Pedro está escrevendo naquele absurdo de perseguição que aconteceu no seu tempo. Ele está falando, mas se isso está acontecendo e é chegado para nós, e nós temos esperança no coração, imagina aqueles que não têm. Será que você tem tratado o seu coração em dizer, não importa o tamanho da tribulação que eu estou passando, eu tenho um refúgio, uma fortaleza, um socorro bem presente nos momentos de tribulação. Amados irmãos, quando a gente se depara com um texto desse, a gente precisa começar a rever o nosso cristianismo. Um cristianismo que não tem medo de uma realidade que nós estamos vivendo de perseguição. Ai, pastor, mas nunca teve como. Teve até pior, porque até agora eu não vi cristão sendo queimado em cruz, pelo menos no Brasil ainda não. A gente tem mania de colocar os nossos problemas agora como os maiores problemas existentes. Não. O cristão vai sofrer. Sofreu no tempo de Pedro, 60 depois de Cristo, sofreu na Idade Média, sofreu na modernidade, está sofrendo na pós-modernidade, vai sofrer no pós-cristianismo. Mas o convite para você é que você fortaleça o seu coração,
porque o tempo pode ser difícil, mas o abrigo é certo. A vitória é certa. Vamos ficar de pé e vamos orar? Não é comum da gente fazer isso, mas quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Você vai orar pelo seu coração. Senhor Deus e Pai, esse povo que está aqui simbolicamente colocando a mão no coração, porque está pedindo, ó Deus, uma bênção especial para esse coração que às vezes bate tão acelerado, com medo, com anseio, com pressões. E esse coração se esquece que existe um refúgio. Ó Pai, às vezes a gente fita tanto os nossos olhares em pessoas que estão lá fora, que estão precisando de fato de Cristo, mas a gente esquece que o nosso coração está cada vez mais enfraquecido sem a presença do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, transforma esse coração teimoso, esse coração incrédulo, em um coração que esteja cada vez mais pendente à Tua palavra, um coração cada vez mais dependente da Tua misericórdia, da Tua graça, e nos ensina a viver nesses tempos de tantas dificuldades. Ó Pai, coloca, ó Deus, a Tua mão poderosa sobre cada um. Ó Deus, não só sobre os que estão aqui, mas todos os familiares aqui representados, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, mesmo que venham tempos difíceis ou mais difíceis ainda, que nós tenhamos a certeza que o Senhor é o nosso refúgio. Nós oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor bendito de Deus Pai e a consolação e a coragem do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui e sobre toda a igreja espalhada ao redor da terra, desde agora para sempre. Amém. Pode se assentar um minutinho?